Vamos lá para as resoluções das questões de hoje à noite. São questões de nível difícil. E de onde eu tirei que o nível é difícil? Dos aplicativos de questões, quando eles trazem a quantidade de erros e acertos ali, tá? Então, a maioria dessas questões tiveram um índice baixíssimo de acerto. Vamos lá. Não vou ficar aí olhando para vocês porque eu tô vendo a mesma coisa que vocês aqui na minha tela, tá? Então, periodontite, ano 2020, da Banca Selecom. A nova classificação das doenças e condições periodontais e periimplantares de 2018 considera a saúde periodontal e gengival são somente aqueles que apresentam um periodonto com profundidade de sondagem até 3 milímetros, 10% dos sítios com sangramento à sondagem. Será que isso é verdade? Vamos conferir. Na nova classificação, o que é que mudou? Traz uma diferença. Qual é essa diferença? A saúde clínica do periodonto íntegro. E aí sim, na saúde clínica do periodonto íntegro, nós temos até 3 milímetros de profundidade e nós temos menos de 10% dos sítios com sangramento, ou seja, não é impossível ter sangramento em periodonto saudável, tá? Mas ele tem que ter menos de 10% dos sítios. Quando eu observo, ainda falando de saúde gengival e saúde periodontal, eu tenho uma outra opção que é saúde clínica com um periodonto reduzido. O que é isso? É um periodonto que já sofreu perdas, que já esteve doente, mas agora ele é saudável. Foi tratado, a gente teve alterações que foram compensadas e neste caso, um paciente com periodontite estável, ou seja, se está estável, ele está saudável, ele teve periodontite, mas agora ela está estabilizada. No que é que nós vamos encontrar nesse periodonto, ainda considerando que a gente tem saúde gengival e saúde periodontal? Perda de inserção, já aconteceu, é cicatriz. Profundidade de sondagem de até 4 milímetros, não pode ter sítio com profundidade maior que 4 milímetros ou com um sangramento à sondagem que ultrapasse os 10%. Então, ainda é menos de 10%. Então, a nossa alternativa lá, retomando aqui a questão, a nossa alternativa A, ela não está correta porque ela diz que a saúde é até 3 milímetros e menos 10% dos sítios. Isso é verdade quando eu estou falando de um periodonto saudável, mas que nunca teve nenhuma doença periodontal. Mas se for um periodonto que teve doença periodontal, mas que agora experimenta um momento de saúde, eu posso ter mais de 4 milímetros, ainda com menos de 10% dos sítios acometidos, mas com uma situação de saúde. Então, a letra A é falsa por esse motivo. Letra B, a periodontite é classificada de acordo com estágio relacionado com a progressão da doença e efeitos na saúde sistêmica. A nova classificação traz duas formas combinadas de classificar periodontite. A primeira coisa que nós precisamos entender de periodontite é que as doenças periodontais são divididas em 3. Doenças periodontais necrosantes, e aí a gente vai ter outras situações além dessas. Ela traz também a periodontite propriamente dita, que é essa doença periodontal clássica. Então, ela nem é uma necrosante, nem é uma alterada por condições sistêmicas, que é a outra forma, que é conhecida como a periodontite, deixa eu ligar a caneta aqui, periodontite como manifestação de doença sistêmica. Então, classificação geral das periodontites, nós temos 3, as necrosantes, a periodontite, que é a doença clássica, e a periodontite como manifestação de doença sistêmica, tá? Mas, dentro da periodontite, aí sim ela pode estar classificada em estágios, que é o que fala na letra C, aguarda chegar lá. Então, aqui na letra C, a gente tem outra opção de alternativa, então a gente já sabe que aqui não é só classificada em estágio, periodontite pode ser classificada em 3 tipos de periodontite diferentes, e a periodontite, aquela doença clássica que a gente conhece, ela pode ser classificada em estágios e em graus, e a gente vai ver isso agora. Então, na alternativa C, a gente tem o estágio 3 como periodontite moderada, com 4 milímetros de perda de inserção ou perda óssea horizontal. Vamos conferir o que é o estágio 3 e como é essa classificação da doença periodontal ali, propriamente dita, sem alterações induzidas por necrose e sem alterações de manifestações sistêmicas refletindo na doença periodontal, tá?
Então, aquela boa e velha periodontite, que é progressão da gengivite, ela é uma doença inflamatória crônica, multifatorial, a gente já sabe de todas essas coisas, suas características. Eu vou passar para o próximo mapa. No próximo mapa eu trago a primeira classificação, que é em estágios. E estágio vai falar de quê? Estágio vai falar da severidade dessa doença. E vai trazer características predominantes e a principal determinante, fique ligado com esses nomes, tá? Característica determinante é perda de inserção clínica. Então, o estágio vai classificar principalmente perda de inserção clínica. E nós temos 4 estágios diferentes. Eu não vou me apegar a todos, porque senão a gente não acaba essa questão hoje, até porque é uma questão de nível difícil e tem muita informação. Então, eu vou direto aqui para o estágio 3. No estágio 3, o que é que eu tenho? Será que é uma periodontite moderada? No estágio 3, eu já não posso chamar de moderada, porque eu tenho 5 milímetros de perda de inserção já. Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil de ver e tirar aqui a imagem de cima. Pronto. Nós temos 5 milímetros de perda de inserção interproximal no pior sítio. Perda radiográfica se estendendo a metade ao terço apical da raiz. Sendo assim, eu já tenho uma periodontite muito mais avançada, aquela característica de 3 a 4 milímetros que trazia ali na alternativa já está errônea. E aqui a gente já pode, no estágio 3, ter perda óssea vertical, ela já pode ocorrer. E lá dizia que era perda óssea horizontal, então a letra C é falsa por todos esses motivos. Então, retomando aqui, letra C, dizia que estágio 3 era periodontite moderada, a gente já não pode achar tão moderada assim, né? Até porque vai de 5 milímetros em diante, e aí tem perda de inserção sim, perda óssea pode ser horizontal na maioria das vezes, mas até já pode estar ocorrendo cerca de 3 milímetros de perda óssea vertical. Então aqui o estágio 3 não está bem caracterizado, ele está mais se parecendo com o estágio 2, por isso que não é verdade. Então a primeira era falsa, a segunda era falsa, a terceira opção também era falsa, ficamos com a letra D. As formas de periodontite podem ser divididas em periodontite necrosante, periodontite e periodontite como manifestação de doença. Então, cuidado que a periodontite, doença, ela pode ser sim classificada em estágios e em graus, mas a doença periodontal em si, o conjunto de doenças periodontais é dividida em periodontite necrosante, periodontite, a doença clássica e propriamente dita, e a periodontite como manifestação de doença sistêmica. Então, o nosso gabarito é letra D. E só para não deixar aí vocês perdidos no ar, eu vou voltar um pouquinho agora e vou falar que existe estágio também na classificação da doença periodontal. Então, de volta ao mapa aqui de periodontite, dá uma olhadinha. Eu tenho a periodontite na primeira classificação que ela pode receber, é de estágio. Estou falando de periodontite doença clássica, que eu descrevi aí no mapa anterior. Então, o estágio vai falar de severidade da doença. E esse estágio pode ser até 4 estágios diferentes, tá? E ainda eu posso, aí eu vou andar um pouquinho aqui entre os mapas. Vou passar o estágio 3, 4 e vou entrar na sequência da periodontite, que ela pode ser ainda classificada em graus. E isso aqui fala da evidência ou do risco de progressão da doença. Então, quando eu tô falando de grau, eu não tô falando mais de perda de inserção como principal característica. Eu já falo aqui de evidência de risco da progressão da doença e seus efeitos na saúde sistêmica. Entende que é a doença periodontal causando efeito na saúde sistêmica e não o inverso, porque se for o inverso, a gente tem as periodontites como manifestação de doenças sistêmicas. A classificação não é tão simples, ela é muito detalhada. O meu conselho para você é estude, faça revisão, leia novamente, porque tem sido muito cobrado e quem vai fazer prova da FGV, eu corrigi ultimamente 130 questões da banca FGV e entre essas 130 há o número de periodontite, doença periodontal, nova classificação das doenças periodontais foi absurda. Então comece a aprender esse conteúdo, tá bom?